E se eu te dissesse que existem 6 profecias registradas no livro de Daniel que ainda não se cumpriram? E se tudo aquilo que você acredita saber sobre o fim dos tempos estiver incompleto ou até mesmo equivocado? São 6 eventos proféticos com o poder de transformar radicalmente o mundo como o conhecemos. Previsões feitas há mais de 2.500 anos, mas que ainda aguardam o momento certo para se revelar. Talvez até mesmo dentro da nossa geração. Já parou para pensar que podemos estar vivendo os últimos dias da história humana sem sequer perceber? Daniel, um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia após a queda de Jerusalém, recebeu visões extraordinárias. Imagens tão surpreendentes e detalhadas que anteciparam com precisão o surgimento e a queda de impérios, que na época ainda nem existiam. E agora, os eventos finais revelados a ele estão prestes a acontecer. A questão é, estamos preparados? Neste vídeo vamos explorar 6 profecias de Daniel que permanecem pendentes, e ao final sua visão sobre o mundo dificilmente será a mesma. A primeira delas é a enigmática profecia das 70 semanas. Esse foi o ponto de partida de uma das revelações mais intrigantes da Bíblia. Daniel não era apenas mais um prisioneiro. Ele foi abençoado com um dom sobrenatural, a capacidade de interpretar sonhos e vislumbrar o futuro. Esse dom não apenas salvou a sua vida diante de reis poderosos, mas pode ser a chave para nos alertar sobre o que está por vir, revelando verdades desconcertantes sobre o tempo em que vivemos. No capítulo 9 de Daniel, o anjo Gabriel entrega uma mensagem surpreendente. Um cronograma profético de 70 semanas, que traça os principais acontecimentos da história até o Messias e o fim dos tempos. Mas e se essa linha do tempo não apontasse apenas para a vinda de Jesus, mas também para o momento exato do juízo final? Se isso for verdade, então estamos diante de uma contagem regressiva inescapável. Essa profecia é tão precisa que previu o ano exato em que o Messias se manifestaria ao mundo e também nos revela o que vem depois. À medida que analisamos essa profecia em detalhes, um padrão inquietante começa a surgir. Um padrão que talvez já esteja em curso, bem diante de nossos olhos. O anjo divide a profecia em 3 fases distintas. As primeiras 7 semanas, ou seja, 49 anos, marcariam o período de reconstrução de Jerusalém após o exílio. Em seguida viriam 62 semanas, totalizando 434 anos, que conduziriam à chegada do ungido, o Messias. Por fim, a última semana, um ciclo de 7 anos, seria o gatilho para o fim do mundo como conhecemos. E aqui está o ponto crítico. Estamos vivendo agora no espaço entre a 69ª e a 700ª semana. A última fase ainda não começou, mas pode começar a qualquer momento. Alguns sinais de que ela está prestes a se iniciar já são visíveis no cenário global, e a rapidez com que estão surgindo pode surpreender a muitos. O início da contagem foi estabelecido em 457 a.C., quando o rei persa Artaxerxes decretou a reconstrução de Jerusalém. A partir desse marco, a profecia apontava para um intervalo de 483 anos até a manifestação do Messias. E veja só, se você contar exatamente 483 anos a partir de 457 a.C., chegará ao ano 27 d.C., justamente o período em que Jesus inicia seu ministério público. Isso significa que a profecia de Daniel não foi apenas aproximada, ela foi exata. E se o início foi tão preciso, não devemos subestimar o que ainda está por acontecer, porque os eventos finais anunciados por Daniel ainda estão diante de nós. E talvez mais próximos do que imaginamos. Tudo parecia seguir com exatidão profética, até que algo surpreendente aconteceu. A cronologia anunciada por Daniel, tão precisa até então, de repente foi interrompida. Por quê? O que causou essa pausa na sequência dos acontecimentos? E o mais importante, o que isso significa para nós agora no presente? Depois da morte e ressurreição de Jesus, houve uma mudança inesperada. O relógio profético, que vinha contando os tempos com precisão, parou. Por cerca de 2000 anos, temos vivido dentro de um intervalo enigmático, muitas vezes chamado de Era da Igreja, um período de graça, evangelização e arrependimento.
mas que não estava explicitamente incluído na contagem original das 70 semanas. No entanto, essa pausa não significa que a última semana foi cancelada. Muito pelo contrário, ela ainda está por vir. E quando esse ciclo final começar, ele marcará o início do período mais sombrio da história da humanidade. Talvez você ache que já ouviu tudo sobre o que está por vir, mas os detalhes dessa última fase vão te surpreender. Os últimos 7 anos da profecia de Daniel, conhecidos como a 700ª semana, correspondem ao período da tribulação, um tempo de angústia global sem precedentes. E esse tempo começa com um evento decisivo que muda tudo. E ainda restam outras profecias impactantes a serem reveladas, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Entre essas revelações está o surgimento de uma figura aterradora, o Anticristo. Daniel teve uma visão que se destaca entre todas as demais. Ele viu 4 grandes bestas emergindo de um mar revolto, representando 4 impérios poderosos que governariam o mundo em sucessão. Mas entre essas imagens de poder, algo ainda mais ameaçador apareceu. Um pequeno chifre surgindo entre os outros, carregando um significado muito mais sombrio. Essa figura não era meramente simbólica. Era a representação de um ser real e aterrador, o maior enganador que o mundo já conhecerá. A 4ª besta descrita por Daniel era particularmente temível, com dentes de ferro esmagando tudo ao seu redor. E é justamente dessa última besta que emergem 10 chifres, uma alusão a 10 reis ou líderes. Mas então, um pequeno chifre aparece, arrancando 3 desses chifres ao se levantar, demonstrando sua ascensão brutal ao poder. É neste momento que Daniel nos apresenta, em sua visão, o Anticristo. No capítulo 7, versículo 8, Daniel relata: Enquanto eu observava os chifres, surgiu entre eles outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esse chifre tinha olhos como os de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. Essa descrição revela muito mais do que aparência. Ela expõe sua essência. Este chifre pequeno não representa apenas mais um governante. Ele é algo muito mais sombrio. Ele blasfema contra Deus, conquista através do engano e declara guerra aos santos. Ele é o adversário final, a encarnação da rebelião contra o Altíssimo. Com base na visão de Daniel, podemos identificar características marcantes dessa figura profética. Ele surge do 4º Império, que tem fortes ligações com Roma, indicando que seu domínio terá raízes nesse sistema. Ele derrota 3 reis para consolidar seu poder, revelando seu caráter implacável e sua habilidade política. Ele se levanta contra Deus, proferindo palavras ofensivas e desafiando o céu abertamente. Ele persegue os fiéis, especialmente aqueles que se recusarem a se submeter à sua autoridade. Além disso, ele muda leis e tempos, ou seja, ele distorce a ordem estabelecida, reescrevendo a história e a moralidade para atender aos seus próprios interesses. Essa figura não será um líder comum, será o maior impostor que já existiu, um ditador mundial com influência espiritual e política. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, complementa essa visão e nos mostra que esse líder, chamado de a besta que emerge do mar, receberá seu poder diretamente de Satanás. Ele realizará sinais e milagres, enganará as nações e exigirá que todos recebam uma marca, um símbolo de lealdade, para poderem comprar ou vender. Essa marca será o divisor de águas entre os que pertencem a Deus e os que se entregaram à besta. Daniel capítulo 8 ainda acrescenta um detalhe ainda mais inquietante. Esse líder fará o engano prosperar, conquistando as pessoas quando elas estiverem se sentindo seguras. Em outras palavras, ele não vencerá apenas com violência, mas com manipulação. Ele enganará as multidões com promessas de paz e estabilidade. Só quando for tarde demais, as pessoas perceberão o engano em que caíram. A Bíblia nos alerta que antes do Anticristo assumir o controle completo, o mundo enfrentará um período de caos, crises econômicas, guerras, instabilidade global. E é nesse cenário de desespero que ele surgirá. Um líder carismático que trará soluções, que oferecerá unidade, segurança e esperança. Mas tudo isso será uma ilusão.
será o verniz de uma tirania espiritual disfarçada de salvação. Em 2 Tessalonicenses 2:9-10 está escrito: a vinda do perverso será segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Esse é o retrato do homem da iniquidade, que se levantará no tempo determinado, enganando muitos, mas com um destino já profetizado. O que Daniel viu e o que a Bíblia confirma não são apenas metáforas religiosas, mas avisos claros e urgentes sobre um futuro que pode já estar se desenhando diante dos nossos olhos. E quanto mais nos aproximamos do fim, mais precisamos entender e nos preparar para o que está por vir. A ascensão do Anticristo não acontecerá de forma agressiva ou ditatorial de imediato. Pelo contrário, ele surgirá como um salvador, alguém admirado, que aparenta ter todas as respostas que o mundo procura em tempos de confusão e desordem. Ele conquistará a confiança das nações por meio de sinais, prodígios e maravilhas que não vêm de Deus, mas que serão usados para sustentar uma grande mentira. E é exatamente através desses feitos enganosos que ele seduzirá aqueles que estão espiritualmente perdidos, os que rejeitaram a verdade e se tornaram vulneráveis às trevas. Com o tempo, esse líder carismático revelará sua verdadeira natureza e estabelecerá completamente seu domínio global. Segundo a visão profética de Daniel, a Terra será reorganizada em 10 regiões distintas, cada uma sob o comando de um líder poderoso. Aqueles que se recusarem a se submeter à sua autoridade ou a adorá-lo serão perseguidos impiedosamente. Daniel capítulo 7 apresenta uma imagem clara dessa estrutura mundial. Ele vê 10 reis reinando juntos nos dias finais. A profecia afirma que os 10 chifres representam 10 reis que surgirão daquele império, e que após eles, outro rei se levantará, alguém diferente dos anteriores, que submeterá 3 desses reis à sua autoridade. Isso indica que o mundo, no fim dos tempos, será unificado sob uma liderança formada por 10 regiões ou nações. Curiosamente, essa ideia não é nova. Por décadas, líderes mundiais têm discutido modelos de governança global baseados exatamente nessa divisão em 10 blocos. Seria coincidência ou o cumprimento silencioso da antiga profecia de Daniel? Mas há algo ainda mais perturbador. Em Daniel 9:27, somos informados que esse governante futuro, o Anticristo, firmará um acordo de paz com Israel, um tratado com validade de 7 anos. Porém, esse pacto será apenas uma armadilha cuidadosamente construída. No meio desses 7 anos, ele romperá o acordo de forma brutal, desencadeando uma série de eventos catastróficos que afetarão não apenas nações, mas também a própria forma como as pessoas se relacionam com Deus. Esse tratado, ao que tudo indica, será o estopim que dará início à contagem regressiva final para o fim da era humana. E o momento mais decisivo desse período ocorrerá exatamente na metade dos 7 anos, quando o Anticristo profanará o templo de Deus e proclamará a si mesmo como divino. Esse ato de blasfêmia extrema é conhecido nas Escrituras como a abominação da desolação, um marco profético que inaugura a fase mais cruel da tribulação. Jesus Cristo, em Mateus 24:21, advertiu que esse tempo de sofrimento será tão intenso que jamais houve algo semelhante desde o princípio do mundo. A partir desse momento, não haverá mais volta. A linha de não retorno será ultrapassada. Mas e se já estivéssemos nos aproximando sem perceber desse ponto sem retorno? E então, entramos em mais uma das visões de Daniel, a ascensão do último grande império mundial. Há mais de 2 milênios e meio, o rei Nabucodonosor teve um sonho misterioso. Ele viu uma enorme estátua composta por diferentes metais, cada parte simbolizando um império global. No entanto, os pés dessa estátua, a base final, eram feitos de uma mistura de ferro e barro, indicando um reino dividido, parcialmente forte, mas também frágil e instável. Essa imagem não era apenas uma retrospectiva histórica, era um sinal profético voltado para o futuro, o nosso futuro. E é urgente que você compreenda isso, pois os desdobramentos desse império final vão transformar para sempre sua visão sobre os acontecimentos mundiais.
Talvez, quando o mundo enfim reconhecer que esse império se ergueu, já seja tarde demais. E se já estivermos vivendo sob a influência silenciosa desse império final sem perceber, é possível que já estejamos sob a sombra da última potência global, disfarçada de progresso, ordem e estabilidade. Podemos estar à beira de um novo regime mundial, o último da história, enquanto tudo parece normal na superfície. Certa noite, Nabucodonosor foi atormentado por um sonho perturbador. E se esse sonho não for apenas um relato histórico, mas sim um alerta profético para os nossos dias? O que Daniel viu depois disso é ainda mais impressionante. Aquele pesadelo não foi apenas um susto para um rei poderoso. Foi um aviso para toda a humanidade. Daniel, capítulo 2, um dos capítulos mais longos da Bíblia, gira em torno dessa visão noturna aterradora que abalou profundamente um soberano do mundo antigo. E aquele rei, vale lembrar, não era qualquer um. Naquela época, Nabucodonosor era o governante mais poderoso da terra, um imperador temido e respeitado por todos. No entanto, mesmo com todo o seu domínio e glória, foi vencido por algo que nenhum exército poderia deter. Um sonho. Na calada da noite, ele acordou em pânico, com o coração acelerado e o corpo encharcado de suor. Ele sabia instintivamente que aquele sonho não era comum. Não vinha de sua própria mente, mas de uma fonte superior, de algo que transcendia o entendimento humano. Era uma mensagem do alto, um aviso carregado de peso profético, envolvendo tragédia, terror e um destino inescapável. Mas havia um problema. Nabucodonosor não conseguia entender o significado da visão. Pior ainda, talvez nem conseguisse se lembrar claramente dos detalhes. Esse episódio, registrado em um dos capítulos mais impactantes do livro de Daniel, nos oferece mais do que uma história curiosa. Ele revela um padrão oculto por trás da história da humanidade. Alguns estudiosos da Bíblia o chamam de o ABC da profecia bíblica, pois compreender esse sonho é como ter em mãos uma chave mestra para interpretar todo o curso da história mundial, do passado ao fim dos tempos. Talvez seja, de fato, o sonho mais importante de toda a Escritura quando falamos de eventos históricos e futuros. Apesar de toda a nossa ciência, tecnologia e educação, ainda hoje há perguntas que permanecem sem resposta. E uma das mais frequentes é: como tudo isso vai terminar? O futuro permanece um mistério para a humanidade. Em conversas no transporte público, no trabalho ou nas redes sociais, essa pergunta ecoa: para onde o mundo está indo? Mas a verdade é que somente Deus conhece o fim desde o princípio. E se observarmos com atenção, notamos que os acontecimentos estão se acelerando de forma alarmante. A questão agora não é apenas para onde estamos indo, mas com que velocidade estamos nos aproximando do fim. Neste capítulo, Deus escolheu revelar parte desse futuro a um rei pagão, por meio de um sonho que mais parecia um pesadelo. A visão não nasceu apenas do sobrenatural, embora claramente tenha sido enviada por Deus. Ela também estava conectada aos pensamentos de Nabucodonosor antes de adormecer. Assim como acontece conosco quando vamos dormir com algo na cabeça e acabamos sonhando com aquilo, foi exatamente o que se passou com o rei da Babilônia. A imagem da estátua que ele viu era composta por diversos metais, organizados do topo à base, e cada material representava um império sucessivo. À medida que descemos na estrutura da estátua, três coisas importantes mudam. Primeiro, a dureza dos materiais aumenta, do ouro ao ferro até o ferro misturado com barro. Segundo, o valor diminui. O ouro, o mais precioso, é seguido por materiais de menor valor. Terceiro, a beleza e o brilho também decaem, do esplendor reluzente do ouro até o aspecto opaco dos metais inferiores. Mas o detalhe mais importante está nos pés da estátua. Eles são frágeis, compostos de ferro e barro, o que simboliza um poder dividido, uma tentativa de unir força com algo instável e vulnerável. E, finalmente, os dedos dos pés. Essa parte representa o último estágio da história mundial antes da intervenção divina. A mistura de ferro com barro sugere um sistema político que tenta fundir a autoridade rígida com popularidade e consentimento das massas. A Bíblia chama o barro de semente de homens,
o que muitos interpretam como a mistura da vontade humana com sistemas de governo, resultando no que temos hoje. Uma combinação desequilibrada de democracia e ditadura com governos frágeis, constantemente abalados ou derrubados. A trajetória da história parece ser como água escorrendo montanha abaixo. Ela não sobe, não melhora. Pelo contrário, continua a descer em direção ao colapso. A humanidade, ao invés de evoluir espiritualmente ou moralmente, se afasta cada vez mais de Deus. E os governos refletem isso, instáveis, desequilibrados, muitas vezes sem direção. Apesar de tudo isso, os cristãos com olhos espirituais começam a perceber sinais. Há quem acredite que o ferro nos pés da estátua represente uma futura restauração do Império Romano, principalmente na Europa Ocidental. Muitos apontam para a União Europeia como um possível prenúncio disso, uma estrutura frágil, porém poderosa, que poderia um dia se transformar na base do império que Cristo virá esmagar. No entanto, é fundamental lembrar que essas interpretações são humanas e devemos tratá-las com cautela, deixando espaço para que Deus revele a verdade no tempo certo. Outro pensamento interessante surge quando analisamos o colapso de Roma. O império caiu primeiro no Ocidente, mas o lado oriental sobreviveu por quase 1000 anos após Cristo. E quem assumiu o controle das terras onde ocorreram os principais eventos bíblicos, como Babilônia e Jerusalém, foram os povos árabes descendentes de Ismael, filho de Abraão. E é aí que uma nova possibilidade inquietante é levantada. E se no tempo do fim, esses descendentes de Abraão desempenharem um papel central nos eventos finais? Será que um grupo de 10 nações árabes poderia se unir em oposição a Israel e, ao fazer isso, se posicionar contra o próprio Deus? Essa hipótese, embora não confirmada, nos leva a refletir com seriedade. Estaríamos vendo os contornos de uma aliança global contra o povo de Deus se formando diante de nós? Estaria o mundo caminhando, consciente ou não, rumo ao confronto final entre as forças espirituais da luz e das trevas? Tudo isso nos desafia a prestar atenção, não apenas nas manchetes dos jornais, mas nas profecias antigas que, com impressionante exatidão, continuam a revelar o futuro antes que ele chegue. Um conjunto de nações se uniu, algumas comandadas com mão de ferro por ditadores, outras lideradas por sistemas democráticos frágeis e instáveis, como o barro. Essa aliança, embora diversa em sua composição, busca um objetivo em comum: consolidar poder em escala global. Essa federação híbrida parece, cada vez mais, se encaixar com aquilo que o profeta Daniel descreveu sobre o último império da Terra. E em instantes, ficará evidente como eventos históricos passados estão se alinhando perfeitamente com as profecias milenares. A história, afinal, tem um estranho hábito de se repetir, muitas vezes de forma inesperada e sutil. E se estivéssemos observando na direção errada durante todo esse tempo, enquanto a verdadeira ameaça cresce silenciosamente em outro lugar? Se essa for de fato a profecia se desdobrando diante dos nossos olhos, então estamos muito mais próximos do fim do que jamais imaginamos. Isso pode parecer alarmante, e sim, são reflexões baseadas em interpretações humanas. Não há como afirmar com absoluta certeza qual cenário irá se concretizar. Pode ser que nenhuma dessas possibilidades esteja completamente certa. Ou talvez ainda não tenhamos considerado a hipótese correta. O que sabemos, com base nas Escrituras, é que ainda não chegamos plenamente aos pés da estátua mencionada na visão de Daniel. Mas quando esse tempo chegar, tudo será evidente, e cada detalhe se alinhará com precisão absoluta ao que Deus revelou. Neste momento, é verdade que nem todos os elementos da profecia se manifestaram completamente. Mas também é inegável que já podemos perceber os primeiros sinais se formando ao nosso redor. Está tudo em movimento. O plano de Deus avança, enquanto o orgulho humano começa a ruir diante dos nossos olhos. E ao compreendermos o que vem a seguir nas visões de Daniel, as peças desse grande quebra-cabeça começarão a fazer sentido. Porque o curso da história não é aleatório nem acidental. Está caminhando inexoravelmente rumo ao cumprimento do plano divino. A próxima parte dessa revelação trata da chegada do pequeno chifre,
Uma figura que não representa apenas mais um capítulo da história, mas um evento profético de proporções assustadoras. Essa parte da visão foi tão intensa que abalou profundamente Daniel. Ele escreveu: "Enquanto eu observava os chifres, eis que surgiu entre eles outro, um chifre pequeno. Essa figura misteriosa falará palavras arrogantes contra o Altíssimo e perseguirá implacavelmente o povo santo de Deus." Mas quem é esse pequeno chifre? O que ele simboliza? E será que estamos prestes a testemunhar o surgimento do governante mais perigoso que o mundo já conheceu? O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção do que está por vir. Daniel ficou em choque com o que viu. Ele contemplou 4 grandes bestas emergindo do mar. A primeira, um leão com asas de águia, representando a Babilônia. A segunda, um urso com 3 costelas entre os dentes, simbolizando o Império Medo-Persa. A terceira, um leopardo com 4 cabeças e asas, a Grécia. E a quarta, uma besta terrível com dentes de ferro, sem paralelo anterior, Roma. Mas, entre todas essas visões, o que mais aterrorizou Daniel não foram essas criaturas em si, e sim o que veio depois. Do meio da última besta, surgiu algo diferente. Um pequeno chifre, que crescia entre os 10 outros já existentes. E se esse líder, o mais ameaçador da história, já estiver entre nós? A continuação da visão de Daniel nos leva a considerar essa possibilidade. A besta final tinha 10 chifres, 10 reis que dominariam um império nos últimos dias. Mas, de forma inesperada, surgiu outro chifre, menor, mas extremamente significativo. Ele não era como os outros. Possuía olhos como os de um ser humano e uma boca que proferia palavras arrogantes e blasfemas. Daniel escreve: "Enquanto eu contemplava os chifres, eis que entre eles subia outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes." Isso mostra que não se trata apenas de um líder político, mas de uma entidade com poder sobrenatural, algo muito além da compreensão humana. E o mais alarmante, os elementos dessa profecia estão se encaixando com uma velocidade impressionante. Imagine que a estrutura para o domínio desse líder já esteja sendo construída, peça por peça, diante de nossos olhos. Esse pequeno chifre derrotará 3 reis, assumirá o controle e então profanará o nome de Deus abertamente. A Bíblia afirma que, antes do surgimento desse líder final, 10 reis se levantarão. Mas quem são eles? Estaríamos assistindo neste exato momento o cumprimento silencioso dessa profecia. O texto sagrado é claro ao dizer que os 10 chifres são 10 reis que surgirão desse império final. E à medida que nos aprofundamos nessa visão, o cenário fica mais evidente. E se esses 10 reis já estiverem em posição de autoridade e simplesmente ainda não os reconhecemos como tal? E se eles já estiverem preparando o caminho para o pequeno chifre assumir o comando e nós não percebemos? Essa é a pergunta que paira sobre nossa geração. Estaríamos prestes a ver a revelação completa da última aliança de poder antes da intervenção divina? E quando esse momento chegar, será que ainda haverá tempo para reagir? As visões de Daniel não são apenas alertas do passado, são advertências para o presente. E quanto mais olhamos para o cenário global, mais parece que o mundo está sendo preparado para o cumprimento final dessas profecias. É possível que o pequeno chifre já esteja prestes a assumir o poder, e segundo a visão de Daniel, antes de sua ascensão definitiva, 10 reis ou líderes estarão governando. Há séculos, estudiosos da Bíblia e intérpretes das profecias tentam entender exatamente o que isso significa. Alguns acreditam que se trata de um novo império mundial prestes a emergir. Outros afirmam que ele já está sendo formado silenciosamente diante dos nossos olhos. E quanto mais observamos os acontecimentos atuais, mais difícil se torna ignorar o que parece ser o desenrolar exato do que Daniel profetizou. Alianças políticas globais estão sendo firmadas com frequência cada vez maior. Mas para qual propósito? Será que estamos testemunhando a construção da base para a coalizão dos 10 reis mencionados nas Escrituras? Muitos intérpretes das profecias acreditam que esses 10 reis surgirão de uma restauração do antigo Império Romano e apontam a União Europeia
como uma possível manifestação moderna dessa estrutura. A União Europeia, formada por várias nações unidas sob um mesmo sistema político e econômico, até criou uma moeda comum em 1999, o euro, um passo significativo em direção à unificação. Há quem diga que, no futuro, esse bloco pode ser reduzido a 10 nações principais, formando uma superpotência unificada, da qual o pequeno chifre, o anticristo, se ergueria com poder. Contudo, há também estudiosos que acreditam que os 10 reis não se limitarão à Europa. Segundo essa visão, os 10 seriam superpotências globais, uma aliança internacional formada por 10 nações ou regiões que governariam todo o planeta em conjunto. Hoje, já vemos movimentos que se encaixam nesse perfil. Organizações como a ONU, com seus 193 países membros cooperando em decisões globais. O G20, reunindo as maiores economias do mundo. E o Fórum Econômico Mundial, onde bilionários e líderes influentes moldam políticas internacionais. Não seria possível que essas alianças estejam pavimentando, ainda que sem saber, o caminho para o império final? Outra teoria sugere que, em vez de 10 reis governando nações independentes, o mundo será dividido em 10 grandes zonas ou regiões econômicas, cada uma administrada por um líder de alta influência. Essa divisão não seria apenas política, mas também espiritual, pois o que se seguirá será de natureza sobrenatural, conforme Daniel deixa claro. A pergunta permanece: por que a profecia menciona 10 reis, mas apenas um assume o controle total? É interessante notar que algumas organizações internacionais já sugeriram oficialmente dividir o mundo em zonas econômicas. Se isso se concretizar, estaríamos diante da exata estrutura profetizada por Daniel. E, segundo o texto bíblico, desse grupo surgirá o pequeno chifre. É aqui que tudo se intensifica. Daniel afirma que, ao surgir, esse líder derrubará 3 dos 10 reis. O que isso significa em termos práticos? A história nos mostra que os líderes mais perigosos frequentemente se levantam em tempos de crise global. E se a próxima grande calamidade mundial, seja uma guerra, um colapso econômico ou uma pandemia, for justamente a oportunidade que esse governante usará para tomar o poder. Um golpe de Estado em escala global, um redirecionamento súbito da liderança mundial. Tudo isso pode acontecer de forma muito mais rápida do que imaginamos. O maior truque que o mal já realizou foi convencer o mundo de que ele não existia. Estaríamos esperando o líder errado, enquanto o verdadeiro inimigo se move discretamente pelos bastidores do poder? Imagine um conflito militar que leve à queda de 3 nações-chave. Ou então, uma crise econômica tão devastadora que leve os líderes atuais a cederem espaço para uma nova autoridade. Mudanças assim podem ocorrer lentamente, ou de uma hora para outra. Qual dessas estamos vivendo agora? O mais perturbador é que não se trata apenas de teoria. Esses cenários já estão se desenvolvendo diante de nós. A história nos mostra que as grandes transformações de poder geralmente ocorrem de forma repentina, muitas vezes da noite para o dia. O mundo estaria então sendo preparado para uma tomada de poder inesperada e total. Segundo a profecia, o pequeno chifre tomará controle absoluto, mas esse domínio terá um custo devastador. Ele profanará o nome de Deus, perseguirá os santos do Altíssimo, e o povo de Deus será entregue em suas mãos por um período profético conhecido como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Esse tempo se aproxima, e com ele virá a necessidade de uma escolha. Cada pessoa em algum momento terá que decidir de que lado estará, e uma escolha errada poderá custar tudo. A profecia sugere que esse evento colocará as pessoas diante de uma decisão decisiva: seguir a Deus ou se submeter ao sistema corrompido que blasfema contra o Criador. O pequeno chifre, conforme Daniel afirma, não apenas governará com autoridade, mas também buscará alterar os tempos e as leis. Mas o que exatamente isso quer dizer? Alguns estudiosos sugerem que esse líder poderá tentar manipular até mesmo a forma como o tempo é contado, talvez mudando calendários, redefinindo datas sagradas, apagando marcos históricos e reescrevendo a realidade conforme sua própria agenda. Isso pode parecer distante,
Mas ao longo da história, já vimos governantes tentarem reformular o calendário, mudar feriados, reescrever livros escolares e redefinir o que é verdade. Será que estamos prestes a ver uma transformação global, até mesmo no modo como medimos o tempo? A profecia nos convida a refletir. O relógio profético está avançando e talvez estejamos mais perto do desfecho final do que pensamos. Ao longo da história, líderes mundiais já intervieram diretamente na forma como o tempo é contado. Júlio César, por exemplo, implantou o calendário juliano, que reorganizou completamente os dias e meses do ano. Séculos depois, o Papa Gregório XIII reformulou esse sistema e instituiu o calendário gregoriano, o mesmo que seguimos até hoje. Durante a Revolução Francesa, até mesmo uma tentativa radical de reinventar o tempo foi feita, com a criação de um novo calendário e uma nova contagem dos dias que acabou fracassando. Mas e se o passado estiver sendo mais uma vez reescrito? E se essas mudanças históricas forem, na verdade, ensaios para preparar o mundo para algo muito maior e mais sombrio que está por vir? A história já foi manipulada antes, e não há nada que impeça que isso volte a acontecer. Alguns estudiosos acreditam que a profecia de Daniel sobre o pequeno chifre não se limita apenas à alteração do tempo e da história, mas envolve também uma mudança profunda nos valores e princípios morais da humanidade. E essa mudança já está em andamento. Estamos assistindo em tempo real à reinterpretação das leis, das definições tradicionais sobre a vida, a família e o certo e o errado. A verdade vem sendo relativizada, e quando a moralidade for totalmente redesenhada, veremos uma realidade que desafia diretamente os mandamentos de Deus. O que está se aproximando pode não ser apenas uma reforma política ou legislativa, mas a instalação de um sistema de valores global que vai se opor frontalmente à palavra de Deus. Uma nova ética mundial imposta pelo poder que buscará substituir os fundamentos divinos por regras humanas e corrompidas. Essa estrutura está sendo montada há séculos, e nas últimas décadas, esse movimento ganhou velocidade. Líderes e instituições ao redor do mundo têm clamado por um sistema global unificado. E isso inclui propostas por uma moeda digital única, capaz de controlar todas as transações financeiras. Por um governo internacional que dite leis para todas as nações. E por uma autoridade central que regule até mesmo o que você pode ou não dizer. Quando esse sistema começar a operar plenamente, poderá ser impossível detê-lo. A profecia de Daniel nos alerta. O pequeno chifre será o responsável por transformar esse cenário em realidade, e ele fará guerra contra os santos e os vencerá. Esse talvez seja o aspecto mais assustador de toda a visão de Daniel. Esse governante não apenas controlará sistemas e instituições, mas lançará um ataque direto contra os que creem em Deus. Ele buscará desgastar, enfraquecer e destruir a fé dos justos. Essa não será apenas uma guerra de ideologias, mas uma guerra declarada contra a fé. A próxima parte da visão de Daniel revela o preço alto que será pago por aqueles que resistirem a esse sistema. Quem se levantar contra essa estrutura corrupta sofrerá severas consequências. Tudo indica que haverá perseguição intensa e generalizada. E a grande pergunta que ecoa é: quem será esse pequeno chifre? Existem muitas teorias. Alguns afirmam que será um líder mundial ainda desconhecido. Outros pensam que já pode estar em ascensão nos bastidores do poder, aguardando o momento certo para se revelar completamente. Pode ser um político influente, um magnata das finanças ou um manipulador de massas. Alguém que se apresentará como a solução para todos os problemas. Diversos personagens históricos já foram apontados como possíveis candidatos a essa figura profética, como Napoleão Bonaparte, que derrubou governos e quase dominou o mundo, ou Joseph Stalin, que governou com tirania e procurou eliminar qualquer vestígio de fé do meio da sociedade. Mas por mais cruéis que tenham sido, nenhum deles cumpriu todas as características descritas nas profecias. O verdadeiro pequeno chifre não será apenas um ditador, mas alguém que surgirá de uma aliança de 10 nações, derrubará 3 reis e preparará o caminho para o império final da história humana. E é exatamente aí
que entra outro detalhe crucial da profecia: o pacto com muitos. Em Daniel 9:27, encontramos uma das declarações mais específicas e perturbadoras das Escrituras. Quando esse pacto acontecer, saberemos que o cronômetro profético entrou em contagem regressiva. Essa aliança durará 7 anos e será marcada por uma ruptura devastadora em sua metade. Mas e se esse acordo não for apenas político, e sim espiritual? E se ele representar uma enorme farsa, um engano cuidadosamente elaborado, que já está sendo preparado nos bastidores? De acordo com Daniel 9:27, esse líder confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas no meio desse período, ele interromperá os sacrifícios e as ofertas, profanando o que é sagrado. Isso não será um acordo qualquer. Será o tratado que mudará completamente o curso da história. E a história, por sua vez, já nos mostrou que os acordos mais perigosos muitas vezes vêm disfarçados de paz. As mentiras mais destrutivas são aquelas que se vestem com promessas de harmonia e reconciliação. O império final da Terra pode muito bem ser erguido sobre os escombros de uma falsa paz. E se um único acordo for o estopim de uma cadeia de eventos irreversíveis? Essa aliança pode parecer inofensiva no início, até mesmo benéfica, mas por trás dela pode estar o engano final que precipitará o juízo sobre o mundo. A grande questão que fica é: que tipo de pacto será esse? E quem será de fato o responsável por confirmá-lo? Inúmeras especulações surgiram ao longo do tempo, mas só o cumprimento exato das profecias revelará com clareza quem é esse personagem e qual será seu papel no desfecho da história da humanidade. Até lá, o nosso desafio é permanecer atentos, firmes na fé e preparados para discernir a verdade no meio de um mundo cada vez mais dominado por ilusões. E se por trás desse pacto histórico, que está prestes a ser firmado, não houvesse um verdadeiro desejo de paz, mas sim uma armadilha cuidadosamente arquitetada? E se o objetivo real não for a reconciliação entre os povos, mas a implantação de algo muito mais sombrio? É possível que a profecia de Daniel esteja revelando por que o mundo tem clamado tão intensamente por paz no Oriente Médio. Será que estamos à beira de testemunhar um acordo envolvendo Israel e seus vizinhos, um tratado global que poderá incluir até mesmo a reconstrução do templo judaico? A Bíblia não fornece todos os detalhes, mas afirma de forma clara que haverá uma aliança com muitos. E nunca estivemos tão próximos de ver essa profecia se tornar realidade. Israel, nas Escrituras, ocupa um lugar central e inegociável. O profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 8, chama Israel de a menina dos olhos de Deus. E isso revela o papel essencial que essa nação terá nos eventos finais da história. No tempo do fim, Israel estará no centro das decisões mundiais, cercado por pressões internacionais e com os olhos do planeta voltados para ele. Atualmente, há uma urgência sem precedentes por estabilidade no Oriente Médio. O mundo inteiro está sedento por uma solução. E quando o líder certo aparecer, ele trará uma proposta de paz que parecerá irresistível. Estamos vendo alianças sendo formadas, tratados sendo negociados, e uma busca acelerada por um novo sistema global. O palco está sendo montado diante dos nossos olhos. A pergunta é: quem será aquele que dará o passo final e concretizará esse pacto? E se, no fim das contas, for justamente esse tratado de paz que marcará o início da tribulação profetizada? Esse é o ponto em que tudo se torna mais perturbador. Em Daniel 9:27, lemos que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. E se essa figura já estiver no poder, ainda que de maneira discreta, quem é esse ele mencionado na profecia? Muitos acreditam que se trata do Anticristo, o líder do império final, alguém que trará uma solução temporária, um aparente alívio, mas que logo mostrará suas verdadeiras intenções. Esse acordo de paz durará 7 anos, mas será rompido na metade, ou seja, após 3 anos e meio. E essa quebra sinalizará um ponto de virada profético, conhecido como a Abominação da Desolação, um dos eventos mais sombrios de toda a escatologia bíblica. Estamos cada vez mais próximos de ver esse momento acontecer. E quando isso ocorrer, a contagem regressiva para o fim será definitiva. As visões de Daniel sobre o futuro
foram tão precisas que a própria história se desenrolou de acordo com o que ele previu. Impérios surgiram e caíram exatamente como ele viu. E o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, validou e referenciou a profecia de Daniel em seus ensinamentos. Isso reforça algo essencial. A Bíblia não é apenas um registro do passado, mas também o único livro de história que vai do princípio ao fim, do Gênesis à eternidade. Não há nenhum outro documento humano que consiga cobrir a origem, o desenvolvimento e o desfecho da história da Terra com tamanha autoridade. Isso se deve a um fato simples, mas extraordinário. Nenhum historiador esteve presente no início do mundo para registrá-lo com precisão. Somente Deus, o Criador, pode narrar a história completa. E por isso, apenas os que conhecem sua palavra têm acesso ao fim desde o princípio. O Senhor não revelou o futuro apenas para matar a curiosidade humana, mas sim para nos alertar, preparar e fortalecer espiritualmente para o que está por vir, para que não sejamos pegos de surpresa nem enganados pelas aparências. Devemos ser profundamente gratos pelo fato de Jesus ter compartilhado tudo isso de forma tão clara e transparente. Quando as pessoas perguntam se estamos vivendo os últimos dias, a resposta bíblica é sim. A era conhecida como os últimos tempos começou com o cumprimento das profecias no Pentecostes e já dura cerca de 2000 anos. Mas a pergunta que realmente importa é: quantos desses sinais proféticos ainda precisam se cumprir antes da volta de Cristo? Os estudiosos apontam que há cerca de 20 sinais principais que devem ser observados, muitos dos quais já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus nos instruiu a permanecer vigilantes e em constante oração. Mas isso não significa ficarmos parados olhando para o céu, esperando sua aparição. Ele não queria que esperássemos de forma passiva, mas sim que fôssemos ativos, atentos ao que está acontecendo no mundo, reconhecendo os sinais e nos preparando espiritualmente. Em Mateus 24, os discípulos se aproximaram de Jesus no Monte das Oliveiras com uma pergunta clara: quais serão os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Eles queriam saber o que observar, já que não saberiam o dia exato. E Jesus, com compaixão e clareza, deu uma resposta direta. No Apocalipse, ele fornece ainda mais detalhes, mas em Mateus, ele já nos oferece um resumo poderoso dos sinais que antecederiam sua volta. Quando Jesus falou da abominação da desolação, referiu-se diretamente ao que Daniel havia profetizado séculos antes. E isso nos mostra a seriedade com que devemos tratar essas revelações. O tempo não está apenas passando, ele está correndo. E o relógio profético de Deus está marcando, segundo a segundo, a chegada dos dias finais. O que exatamente significa a abominação da desolação e quando podemos esperar que esse evento aconteça? Em Mateus 24:15, Jesus faz um alerta direto. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O texto fala de um momento crítico, em que forças serão reunidas por um líder maligno, que profanará o lugar sagrado, retirará os sacrifícios diários e colocará ali algo detestável aos olhos de Deus. Algo que transformará o templo em um centro de impiedade. A abominação da desolação se refere a um acontecimento em que um líder poderoso invade o templo, profana o local sagrado e exige adoração. É nesse cenário que a verdade se torna o maior inimigo da mentira. Em um tempo de engano absoluto, a verdade será o bem mais perigoso do mundo. E se o lugar mais sagrado da Terra estiver prestes a se tornar o centro da maior ilusão da história humana? Ao longo dos séculos, aprendemos que o poder político e o culto religioso frequentemente caminham juntos. Será que em breve o anticristo exigirá ser adorado exatamente no templo em Jerusalém? A Bíblia nos mostra que ele interromperá os sacrifícios diários e colocará algo no templo para contaminá-lo. Historicamente, houve um evento que prefigurou esse cenário. No ano 167 a.C., Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida, invadiu Jerusalém, entrou no templo dos judeus e cometeu um dos atos mais profanos possíveis. Colocou uma estátua de Zeus dentro do templo e sacrificou um porco,
um animal impuro segundo a lei judaica, no altar sagrado. Para os judeus, aquilo foi uma afronta inigualável, um insulto direto ao seu Deus. Mas por que esse fato histórico ainda importa? Porque a profecia nos mostra que algo muito pior ainda está por vir. A Bíblia deixa claro que nem todas as profecias se cumprem aos poucos. Algumas delas se manifestam de forma repentina, como um terremoto espiritual. A história pode mudar da noite para o dia. E se acordássemos amanhã com a notícia de que essa profecia se cumpriu enquanto dormíamos? Jesus foi claro ao afirmar que um novo episódio da abominação da desolação ainda acontecerá, e será nos últimos dias. Só que, dessa vez, o impacto não será apenas físico ou religioso. Será global, envolvendo domínio, adoração e controle total. Em 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo descreve esse momento com precisão. Esse homem se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se ele mesmo como Deus. Quando esse dia chegar, não haverá mais espera. Os judeus aguardam há milênios a oportunidade de reconstruir o seu templo. E neste exato momento, em Jerusalém, há organizações trabalhando ativamente para tornar isso realidade. Os utensílios do templo já estão prontos, os sacerdotes treinados, os rituais estudados. Tudo está preparado. Só falta uma coisa: o momento certo para reconstruí-lo. Quando o templo for de fato erguido novamente, o relógio final começará a contar. A partir daí, não haverá mais retorno. Esse será o ponto de ruptura, o gatilho para a última fase da história da humanidade. E se o templo for reconstruído ainda em nossa geração, isso pode significar que estamos prestes a testemunhar os eventos mais marcantes e assustadores já profetizados. O que falta não é estrutura, nem intenção. Falta apenas a oportunidade. E quando esse momento chegar, o cenário mudará para sempre. Porque, ao se cumprir essa profecia, ela dará início a uma sequência inevitável de acontecimentos. Se essa profecia se desenrolar em nossos dias, então estamos vivendo o último capítulo da história do mundo como conhecemos. E o que virá depois disso será diferente de tudo o que já vimos. A questão, portanto, não é se isso acontecerá, mas quão perto estamos desse cumprimento. Se a abominação da desolação está prestes a acontecer, significa que o tempo da humanidade está se esgotando rapidamente. Mas mesmo em meio ao caos e à destruição, há uma promessa gloriosa que se destaca entre todas as profecias: a vinda de um reino eterno. Após as guerras, o colapso dos reinos, a ascensão e queda de impérios humanos, uma última profecia permanecerá em pé: a promessa de um reino indestrutível governado por Deus. Se Jesus realmente está voltando, o que deveríamos estar fazendo agora? Como devemos nos preparar? A resposta está na profecia de Daniel 2:44, onde está escrito: nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Esse reino não será deixado a outro povo. Ele esmagará todos esses reinos e os destruirá, mas ele mesmo permanecerá para sempre. Você entendeu o que isso significa? Esse reino não será temporário, nem sujeito à corrupção humana. Não será governado por homens imperfeitos, mas pelo próprio Deus. Um reino justo, eterno, invencível. A verdadeira esperança da humanidade não está nos sistemas políticos, nas alianças internacionais ou nas estratégias dos poderosos da terra. Está em um rei que virá para estabelecer o que nenhum outro líder foi capaz de construir: um reino de justiça, paz e verdade que jamais terá fim. Um reino está por vir, um que jamais será abalado, muito menos destruído. Ele não apenas substituirá os impérios humanos, mas os despedaçará completamente, instaurando algo eterno, puro e imutável. Durante milênios, os homens governaram a Terra com seus sistemas políticos, exércitos e estratégias de poder. Mas todos, sem exceção, caíram. A Babilônia desapareceu. O Império da Pérsia ruiu. A Grécia sucumbiu. Roma, por mais poderosa que tenha sido, virou ruínas. E até mesmo as potências atuais, que hoje parecem imbatíveis, também verão o seu fim. Por quê?
Porque todo reino construído pela força e inteligência humanas é por natureza passageiro. Apenas o reino de Deus é eterno. Mas como será esse reino que não terá fim? A Bíblia nos revela que ele será governado diretamente por Jesus Cristo. Em Apocalipse 11:15 está escrito: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse governo será absoluto, perfeito e justo. Não haverá mais guerras, nem sofrimento, nem corrupção. Será um reino de paz verdadeira, onde a justiça não dependerá de leis humanas, mas emanarão diretamente do Rei Eterno. Além disso, será um reino onde Deus habitará com o seu povo. Apocalipse 21:3 anuncia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Imagine isso, o Criador do universo vivendo entre nós, sem barreiras, sem separações, sem véus. Veremos a sua face. Não haverá mais distância entre o céu e a terra, pois eles estarão unidos. E o que vem a seguir é ainda mais comovente. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tente imaginar um mundo onde a doença é coisa do passado, onde hospitais não são mais necessários, onde os cemitérios são apenas lembranças de um tempo que já não existe. Um mundo onde a despedida não é mais uma realidade, onde você nunca mais terá que enterrar um ente querido. Essa promessa não é fantasia ou poesia, é uma garantia divina. Não se trata de um sonho bonito, mas de uma certeza escrita por aquele que não pode mentir. Mas a pergunta que inevitavelmente se impõe é: quem fará parte desse reino? Quem poderá entrar? Em João 3:3, Jesus foi enfático: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ou seja, não é por ser uma pessoa boa, ou por tentar fazer o bem, ou até mesmo por cumprir tradições religiosas. A entrada nesse reino é reservada àqueles que passaram por uma transformação espiritual, o novo nascimento em Cristo. No fim de todas as coisas, cada ser humano enfrentará uma escolha crucial: fazer parte do reino eterno de Deus, ou permanecer nos reinos efêmeros deste mundo, que estão todos condenados à destruição. A decisão é individual, intransferível e urgente. E Jesus, durante seu ministério terreno, nunca escondeu essa realidade. Pelo contrário, grande parte de seus ensinamentos, inclusive as parábolas, faziam referência à sua volta e ao estabelecimento de seu reino final. Evangelhos como Mateus, capítulos 24 e 25, e Lucas 21, trazem descrições detalhadas dos sinais e acontecimentos que antecederão seu retorno. Na noite em que foi traído, Jesus confortou seus discípulos com uma promessa registrada em João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O retorno de Jesus não é apenas um evento profético, é um pilar da nossa fé. Se ele não voltar, sua palavra perderia valor. Mas como o próprio Cristo afirmou repetidas vezes, ele voltará, e suas palavras são garantia divina. Muitas das parábolas e promessas de Jesus ressaltam essa certeza. Eis que venho sem demora, diz ele em Apocalipse. As Escrituras nos mostram como será o mundo quando essa era estiver prestes a se encerrar. Jesus comparou os tempos finais aos dias de Noé, em que as pessoas viviam suas rotinas normalmente, comendo, bebendo, casando-se, até que o juízo veio repentinamente, quando a arca se fechou e a oportunidade de arrependimento cessou. Do mesmo modo, os últimos dias serão marcados por uma falsa sensação de normalidade. Tudo parecerá seguir como sempre, até que, de repente, o cumprimento profético se abaterá sobre o mundo. O juízo virá, e só aqueles que estiverem preparados, que tiverem se entregado a Cristo e renascido espiritualmente, entrarão no reino eterno. Portanto, a pergunta que cada um de nós precisa responder não é se isso tudo vai acontecer, porque vai, mas estou pronto para quando acontecer.
Estarei entre aqueles que verão Jesus face a face e viverão eternamente sob seu governo, ou entre os que permanecerão do lado dos reinos humanos destinados à destruição. A eternidade já foi anunciada. O convite já foi feito. E a escolha está em nossas mãos. Agora, antes do dilúvio e do juízo sobre Sodoma e Gomorra, a vida seguia aparentemente normal. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer ao afirmar que, quando ele voltar, haverá uma aparência de normalidade no mundo. Ele nunca disse que tudo estaria bem ou que os problemas desapareceriam. Pelo contrário, nos dias de Noé e de Ló, a maldade era desenfreada, mas havia se tornado tão comum, tão cotidiana, que a maioria das pessoas a aceitava como parte da vida. O pecado havia sido naturalizado, e por isso o juízo veio de forma repentina. A palavra usada na Bíblia para revelado tem raiz no grego antigo, apocalipto, e carrega a ideia de algo sendo desvendado, tirado do véu, exposto à luz. Quando o dilúvio chegou, é possível imaginar pessoas tentando salvar seus bens, protegendo suas casas, mas perecendo enquanto seguravam aquilo que não podia salvá-las. E assim será novamente. Os que estiverem prontos para o retorno de Jesus não se apegarão ao que deixaram para trás. O foco do coração não estará nos pertences terrenos, mas nas promessas eternas. É hora de refletirmos. Queremos estar em amizade com este mundo? Este mundo representa tudo aquilo que se opõe a Deus. Tudo o que um dia fez parte da vida de pecado da qual fomos libertos. Pense em quantas pessoas tiveram a chance de fazer o que era certo, e por deixarem essa decisão para depois, perderam essa oportunidade para sempre. Faraó, Nadab e Abiú, Corá e seu grupo, Judas Iscariotes. O padrão se repete. Vidas interrompidas pela própria recusa em obedecer a Deus. Jesus alertou que em determinada noite, 2 estarão numa mesma cama. Um será levado, o outro deixado. Essa passagem costuma ser associada ao arrebatamento, o momento em que Jesus virá buscar o seu povo, quando o mundo ainda parecer estar seguindo sua rotina diária, como se nada estivesse prestes a acontecer. Após dizer essas palavras, Jesus ascendeu aos céus, diante dos olhos dos discípulos, sendo envolvido por uma nuvem. Eles ficaram olhando fixamente para o céu quando, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. 2 verdades essenciais emergem dessas palavras. Primeiro, o Jesus que voltará será o mesmo que viveu entre nós, que foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Segundo, o modo como ele retornará será tão literal quanto sua partida, visível, glorioso, inegável. Ele não voltará de forma oculta ou simbólica. Sua vinda será um evento tão evidente que o mundo inteiro verá. Jesus comparou os tempos do fim, não apenas com os dias de Noé, mas também com os de Ló. Já falamos sobre as maldades que predominavam nesses dias, mas não podemos encerrar essa reflexão sem mencionar o lado positivo. Sim, havia escuridão, mas também havia luz. Em Gênesis 6:9 lemos: Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mesmo em meio a uma geração corrompida, havia um homem que se destacava por sua comunhão com o Criador. Deus falava com ele, confiava nele e o orientou sobre o que estava para acontecer. Noé se tornou um exemplo, um modelo a ser seguido por todos os crentes em tempos difíceis. Noé e sua família foram os únicos a sobreviver ao juízo do dilúvio. E isso nos mostra algo importante. Somente aqueles que andarem com Deus como Noé andou, terão forças para suportar o que está por vir. Em Hebreus 11, apenas um versículo é dedicado a ele. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Isso nos mostra que Deus sempre revela aquilo que precisamos saber para nos preparar e cumprir o propósito dele, mesmo que nem tudo seja revelado de imediato. É verdade que há muito de assustador ao pensar nos dias de Noé e de Ló, e é inegável que o cenário atual compartilha muitos dos mesmos elementos. Mas precisamos enxergar
que mesmo diante do caos, Deus jamais abandona os seus. Ele sempre oferece um caminho de escape, um plano de salvação. Ele avisa, ele envia seus mensageiros, ele protege, ele livra. E podemos esperar essas mesmas intervenções sobrenaturais ainda hoje. Deus está atento e seus anjos continuam agindo em favor daqueles que o temem. Um dia, o mundo será julgado. E a pergunta inevitável é: você está seguro na arca? A mesma porta que se fechou para impedir os de fora de entrar foi a que selou a proteção dos que estavam dentro. As mesmas águas que destruíram os ímpios foram as que ergueram a arca à salvação. Tudo depende de onde você está quando o juízo vier.